Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. A confissão de Pedro. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. O segundo texto, meus irmãos, dando prosseguimento à nossa série de exposições, é Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Meus irmãos, conforme temos visto ao longo dos meses e anos, na primeira parte de Efésios, aqui até o verso 14, Paulo está, digamos, grosso modo, dizendo o que Deus fez pela igreja. O que Deus fez, o que Deus operou, como é que Deus nos elegeu, como é que Deus nos santificou, o que Deus espera de nós, o que Ele deseja de nós, a nossa santificação, uma vida íntegra, como Deus nos selou com o seu Santo Espírito da promessa, que é a garantia do resgate de sua propriedade. E a partir do verso 15, que temos analisado nesses últimos 18 meses, nós estamos observando que ele ora para que a igreja tenha ciência disso. Mas não é um conhecimento puramente intelectual, mas é um conhecimento que passa a fazer parte da sua experiência. A vida cristã, ela não é regida pela experiência, mas a vida cristã é marcada pela experiência cristã. Nós conhecemos a Deus, conforme Deus se dá a conhecer na sua palavra. Mas essas premissas teológicas, esses pontos teológicos, não terminam em si mesmos. Eles precisam ser vivenciados, experimentados. Por isso que a fé cristã é uma fé viva. Ela não é apenas emotiva, que isso levaria justamente a um distanciamento da palavra de Deus, mas não é uma fé apenas teórica, de manuais, de proposições. A fé cristã envolve a convicção de quem é Deus. Sabemos que é Deus quem nos chama, e nós podemos cantar: eu ouvi o Salvador dizer, porque Ele nos chama conforme a sua palavra nos diz, e nós experimentamos isto em nossa vida. E Paulo então ora pela igreja para que ela conheça isto.
E Paulo conduz esse texto justamente para a pessoa de Cristo e finalmente para a igreja. É algo surpreendente. Paulo fala das manifestações da soberania de Deus, do poder de Deus, e demonstra como esse poder se manifestou de forma capital, de forma intensa na ressurreição de Jesus Cristo. E depois ele nos fala sobre a igreja, o poder de Deus na igreja, mostrando que tudo isto é feito para a igreja. Então, toda esta oração tem em vista a igreja de Deus, o povo de Deus, o corpo de Cristo. Ele deseja que a igreja tenha consciência dos seus privilégios, que emanam, que estão amparados na obra sacrificial de Jesus Cristo. E nesse contexto, de forma surpreendente, Paulo diz nos versos 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu quero começar a falar nesta manhã, dentro dessa sequência de assuntos, sobre a igreja de Deus. E quando nós relacionamos esse texto com aquele de Mateus, que lemos há pouco, naquela magnífica confissão de Pedro, quando o Senhor pergunta o que dizem a respeito do Filho do Homem, e ali os discípulos fazem uma revisão do que tem sido dito, até que Pedro, pelo Espírito, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Deus, meus irmãos, ela é fundamentada em Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Durante a história surgiram interpretações diferentes a respeito disso. Alguns pensavam que o fundamento da igreja estaria em Pedro, e a partir daí surge a seita católica romana. Outros, ao longo da história, isso mesmo entre os protestantes, tenderam a entender que o fundamento da igreja é a fé ou a confissão de Jesus Cristo. Mas o que tem sido compreendido por nós reformados de modo geral é que o fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ele cita o Salmo 118, diz, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que dá sustentação, dá respaldo, base a todas as demais. E Paulo, mais tarde, quando ele fala aos judeus, ele diz, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E ele é taxativo. E a pedra era Cristo. A igreja, meus irmãos de Deus, é fundamentada em Cristo. Ela não é fundamentada em homens, nem simplesmente em nossa profissão de fé. Ela não está sustentada em poderes algum. Antes mesmo da reforma, essa foi uma grande questão levantada por um pré-reformador chamado John Huss, talvez tenha sido um dos maiores pregadores da sua época. E a sua luta, entre outras, era a manutenção, a firmeza, a convicção de que a igreja está amparada em Cristo. Mais do que amparada, ela surge de Cristo, o seu fundamento. A igreja fora de Cristo deixaria de ser igreja. Poderia ser uma agremiação, poderia ser uma entidade social, mas jamais seria a igreja de Cristo. E o próprio Cristo diz mais nesse texto de Mateus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está fundamentada sobre a pedra que é Jesus Cristo, e ela é edificada por Jesus Cristo. A igreja sempre fez parte do propósito eterno de Deus. E é curioso que esse capítulo de Efésios, capítulo 1, ele vai de eternidade a eternidade. E a igreja faz parte do propósito de Deus. E a expressão minha igreja indica uma relação pessoal do Senhor conosco. Não é qualquer coisa, não é qualquer objeto, é a minha igreja.
O Senhor edifica a minha igreja, a sua igreja. Ou seja, a ideia do texto é de uma proximidade e de uma intimidade. Nós pertencemos ao nosso Senhor. Isso nos dá paz, nos dá segurança. No texto, à frente de Paulo aos Efésios, ele diz que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E é por isso que na história, Deus constituiu a sua igreja, ou tem constituído a sua igreja, que faz parte do propósito eterno de Deus. Quando o apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai falar a Timóteo, ele diz que segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Deus já nos conhecia, já nos amava e já havia determinado salvar o seu povo. Quando o apóstolo Paulo fala novamente agora a Tito, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, a promessa de Deus antecede a criação. E o apóstolo Paulo se sentia como um enviado de Deus para anunciar o evangelho de uma salvação eterna. E o fato é que na história, Jesus Cristo tem constituído o seu povo. Ele tem chamado o seu povo conforme a promessa eterna de Deus. A confissão da identidade do Filho é fundamental para que ingressemos na igreja. Ninguém pode adentrar a igreja de Cristo sem a confissão sincera de que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Durante muito tempo na história, a partir do século XIX, e mesmo no Brasil, até não muito tempo atrás, as igrejas tinham um hábito de fazer apelo, e o apelo é para que as pessoas viessem à frente. Era um apelo assim, era uma compra de parcela. Olha, todo mundo abaixa a cabeça, quem aceitar Cristo, levante a mão, tá bom, ninguém abre o olho, agora quem levantou a mão, vem à frente, se ajoelha, deixa o endereço, CPF, RG, e assim, uma conversão era vir à frente. As pessoas eram convertidas se viessem à frente, e na realidade, meus irmãos, nós não aceitamos a Cristo, nós não encontramos a Cristo. Cristo nunca esteve perdido. Ele que nos encontra, é Ele que nos chama, é Ele que nos atrai para si. Nós não somos convidados biblicamente a virmos à frente, mas a nos arrependermos e crer no Senhor Jesus Cristo. Então, o fato é que Deus tem constituído a sua igreja, chamando pessoas como nós, miseráveis, que merecemos a total condenação, mas Ele, por graça, nos atrai. E é pela graça que nós podemos dizer: eu seguirei este caminho, como cantamos há pouco, até o fim. Então, a necessidade da confissão do Senhorio de Cristo. Mas isto é obra de Deus. E Paulo diz aos Romanos: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres em que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Observem, precisamos conhecer a Cristo. Precisamos nos render a Jesus Cristo. Precisamos, de fato, nos converter. Uma conversão total e absoluta, e que se repete durante toda a nossa vida, embora a nomenclatura mais comum para isso seja arrependimento. Mas é necessário que a vida cristã não seja marcada apenas por um arrependimento inicial. Isto é característico, mas esse arrependimento deve marcar a nossa vida constantemente. Uma volta para Deus, uma volta para o nosso Jesus Cristo, um abandono de pecados que ainda resistem, de dificuldades que temos com a palavra de Deus, de cumprir, de obedecer a Deus, e todos nós enfrentamos isto. Daí a necessidade de voltarmos a Cristo, e nós sabemos que é o Espírito que opera isto em nós. E quando o Senhor faz isto, Ele está edificando a sua igreja. Nós vamos, pela graça, conhecendo a Cristo, e vamos tendo maior consciência, clareza do nosso pecado, e vamos buscando no próprio Deus a orientação, a capacitação para corrigir o nosso pecado e voltarmos para Ele. E Jesus Cristo mesmo nos ensina: tudo foi entregue para o meu Pai,
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conhecer a Deus sempre é um ato de graça. O apóstolo Paulo resume isso. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Quando Pedro confessa Cristo como Filho de Deus, sem que ele soubesse, a Trindade atuava poderosamente. E o Espírito Santo, como uma pessoa, uma personalidade, o agente da Trindade, operou em seu coração para que ele pudesse entender, compreender e confessar. E assim, meus irmãos, acontece conosco. Essa experiência não foi única de Pedro, é a experiência de todos aqueles que constituem a igreja de Deus. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Nós somos parte disso, desse maravilhoso projeto de Deus. Eu quero parar aqui para não nos alongarmos nas diversas atividades que teremos ainda nesta manhã e à noite. Eu continuo ainda falando sobre a edificação da igreja e depois sobre a preservação da igreja. Que Deus nos abençoe, que demos graças a Deus por fazermos parte desse projeto de Deus e que isso nos leve ao entristecimento pelo nosso pecado e um arrependimento e uma volta para o Senhor, sabendo que Ele mesmo é quem edifica. E a edificação da igreja envolve a correção, envolve a disciplina, envolve arrependimento, envolve confissão, envolve perdão. Que Deus se digne em nos abençoar.